Olá pessoal, meu nome é Simone. Nessa aula de matemática você irá aprender sobre gráficos. Antes de iniciarmos o estudo, você precisa entender alguns conceitos de estatística. Vamos lá? Suponhamos que você tem que fazer uma pesquisa numa cidade de 80 mil habitantes. O objetivo é saber qual é o gênero musical favorito da população. Você concorda que entrevistar 80 mil pessoas seria difícil? Por isso, usamos uma amostra. A amostra é o subconjunto da população que será efetivamente entrevistado. É importante que a amostra represente a população com pessoas de idades, gêneros e etnias diferentes. Neste exemplo, iremos adotar uma amostra de 10 mil pessoas. Desta amostra de 10 mil pessoas, 2 mil preferem rock, 1.000 preferem sertanejo, 4 mil preferem jazz, 2 mil preferem reggae e 1.000 preferem música eletrônica. Esses valores representam frequências absolutas, já a relação deles com o total representa a frequência relativa. Neste exemplo, aqueles que preferem rock representa 20%, aqueles que preferem música sertaneja representa 10%, aqueles que preferem jazz representa 40%, aqueles que preferem reggae representa 20%, e aqueles que preferem música eletrônica representa 10%, totalizando 100%. São esses valores que serão expressos nos gráficos estatísticos. Agora que você aprendeu alguns conceitos sobre estatísticas, veremos agora os gráficos de barras. O gráfico de barras representa a maneira mais comum de representação gráfica de dados. Esse tipo de gráfico se dá através de barras, verticais ou horizontais, de mesma largura. Cada barra representa uma variável e a altura da barra é proporcional à frequência, absoluta ou relativa da variável. Vamos criar um gráfico de barras para representar os dados obtidos na pesquisa feita anteriormente. Como vimos, houveram simples escolhas de gêneros musicais: rock, sertanejo, jazz e música eletrônica. Essas são as nossas variáveis, representadas cada uma por uma barra, onde a altura da barra, nesse caso, é proporcional à frequência absoluta. Como dá para ver, o gráfico é facilmente legível e bem simples. Depois do gráfico de barras, veremos agora o gráfico de segmentos. Os gráficos de segmentos são representados por, adivinha só, segmentos. Esse tipo de gráfico é usado quando estamos tratando de grandezas que se relacionam, e o seu principal objetivo é analisar a evolução de dados. Justamente por isso, esse tipo de gráfico é muito comum na área financeira ou na análise do crescimento de uma população, por exemplo. Para exemplificar, vamos representar o crescimento da população mundial de 50 em 50 anos, a partir do ano de 1750. Nesse ano, a população era de 791 milhões de pessoas. Em 1800, a população passou a ser de 978 milhões. Em 1850, subiu para 1 bilhão e 262 milhões. Em 1900, esse número era de 1 bilhão e 650 milhões. Em 1950, passou a ser de 2 bilhões 518 milhões 629 mil. Por fim, em 2000, a população mundial já equivalia a 6 bilhões 70 milhões e 581 mil. Como dá para ver no gráfico, a comparação desses valores é muito fácil, mesmo se não tivéssemos os números exatos. É importante ressaltar que todo gráfico estatístico deve seguir escala e deve conter uma fonte explícita. Após o gráfico de segmentos, veremos agora o gráfico de setores. O gráfico de setores, famoso gráfico de pizza, é um outro muito conhecido. Nesse gráfico, dividimos o círculo em setores, onde cada setor representa uma variável e as medidas da área e do ângulo de cada setor são proporcionais à frequência da variável. Como fizemos no gráfico de barras, vamos representar os dados obtidos na pesquisa sobre a preferência musical dos habitantes da cidade A através de um gráfico de segmentos. Como vimos, 20% dos habitantes preferiram rock, por isso desenhamos o setor que representa 20% da área total do círculo. Fazendo a mesma coisa para as outras variáveis, esse é o gráfico que obtemos. Após vermos o gráfico de setores, veremos agora histogramas e polígonos de frequência. O histograma é um tipo de gráfico visualmente parecido com o gráfico de barras, mas ele funciona de uma forma diferente. Nesse gráfico, a altura da barra é proporcional à frequência, assim como no gráfico de barras, mas a largura da barra deve ser proporcional à amplitude do intervalo que ela representa. Vamos exemplificar.
Imagine que você tenha medido a altura das árvores de uma floresta e queira representar os dados obtidos graficamente. Seria muito difícil criar um gráfico com uma barra para cada altura, por isso criamos classes que abrangem múltiplos valores. Podemos criar uma classe para as árvores de 2 a 5 metros, outra para as de 5 a 8 e assim por diante. No histograma, a largura das barras deve representar esse intervalo. Como os nossos dois intervalos variam em 3 metros, ambas as barras devem ter a mesma largura. Digamos que você tenha achado 30 árvores com as alturas de 2 a 5 metros e 15 com alturas de 5 a 8. Essas são as suas frequências absolutas, que devem ser expressas pelas alturas das barras. O polígono de frequência nada mais é do que o polígono formado pelos segmentos que ligam os pontos médios das barras presentes no histograma, da forma que vocês estão vendo. Então, pessoal, esses foram os gráficos. Se vocês entenderam, olhe o vídeo com calma desde o início. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso. Tchau!